O ministro Alexandre autorizou ontem que o ex-deputado Daniel Silveira vá para o regime semiaberto, atendendo a uma solicitação. O ministro Alexandre de quê? De Moraes Maduro autorizou ontem que o ex-deputado Daniel Silveira vá para o regime semiaberto, atendendo a uma solicitação da PGR. Moraes entendeu que Silveira cumpre os critérios para a progressão da pena, como bom comportamento e por ter cumprido parte da condenação. O ex-parlamentar foi condenado em 2022 a 8 anos e 9 meses de prisão por, segundo o STF, estímulo a atos antidemocráticos e ataques aos ministros do Supremo Tribunal, suas santidades e a instituições, como o próprio Supremo. Silveira também foi condenado à perda do mandato, à suspensão dos direitos políticos e ao pagamento de uma multa de R$212 mil. Isso porque ele gozava de imunidade parlamentar. Na verdade, o parlamentar não goza de mais nada a não ser gozar do povo brasileiro. É ou não é? E ele vai para o semiaberto para cá, porque eu tenho ouvido aqui, eu não sei se é fato ou se é fofoca, mas dizem que foi determinado que ele vá para um estabelecimento agrícola, uma colônia agrícola. É fofoca ou é fato? Isso vocês sabem disso? Bom, pelo menos foi o que ocorreu essa informação em uma determinada live com Você alguns pode checar outros, isso, alemão, cheque isso, por favor. com alguns outros jornalistas, de que de fato ele não iria para a liberdade provisória, mas ele iria para um lugar diferente, né, da prisão, mas que continua sendo uma prisão. Mas é muito ruim toda vez que sai alguma notícia desse caso, porque ela nos obriga a refletir e reconhecer que a democracia acabou, que nós estamos em um período de ditadura muito pior do que foi o período de ditadura militar, porque contra a ditadura de um judiciário você recorre a quem? Você recorre a ninguém. Não existe mais democracia nesse país. O despacho diz transferência para colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar. Porque a gente sabe que o regime semiaberto, né, na lei, você tem que para trabalhar, começar a ressocializar. Só que o Brasil não tem suficiência em colônia agrícola, nem industrial, e nem se fala, então não tem nenhum estabelecimento similar. Aí eu me pergunto, por que não manda um traficante para lá? O traficante sempre vai curtir um pagode, né? Eu achei que, você lendo isso aqui, eu achei que fosse o regime comunista chinês, que manda os prisioneiros para os campos agrícolas para trabalhar na lei forçado. de execução penal. A lei de execução penal Tá, mas isso brasileira vale é uma pra todos, maravilha. Pavinato? Vale para todos. É uma maravilha. Essa lei, uma vez eu vi um cara comentando assim, esta lei fruto do neoliberalismo de Fernando Henrique. Não. Essa lei foi assinada, o ministro da Justiça era aquele que falava nada a declarar. Qual que é o nome dele? Armando Falcão. Armando Falcão fez essa lei, o presidente era o João Batista Figueiredo, a lei de execução penal de 84. Se você lê essa lei, você imagina assim, você põe Barrabás no sistema prisional brasileiro, ele não sai, nem Jesus, ele sai a Virgem Maria, pela lei, se você lê a lei. Mas essa lei, ela prevê muita coisa. Quando o cara vai para o sistema prisional, ele tem que estar separado por categoria de crime. O cara da difamação não vai ficar perto do cara do homicídio, que não vai ficar perto do cara do tráfico e assim por diante. Tem que ter um espaço mínimo de cela que a gente sabe que no Brasil não existe. E na prisão, no regime fechado, o preso ele tem que trabalhar. Ele tem que trabalhar. Mas não tem trabalho. Assim, não tem. No Brasil não tem. Tem lá uns galpãozão, joga lá, não tem. Porque o preso teria que trabalhar. Até para melhorar a progressão do regime de pena. E aí tem que ter biblioteca para melhorar o negócio do regime de pena, ele pode querer estudar, tudo isso melhora. Aí chega no semiaberto, a lei diz que a pessoa ela vai ou para essa colônia agrícola, ou para uma colônia industrial, ou algo semelhante.
Só que não existe nenhum nem outro, muito menos o algo semelhante, que é a casa de albergado, né, no caso. Aí depois só ele vai para o regime aberto. O semiaberto ele pode ir para a rua, mas ele tem que dormir nessa colônia e trabalhar ali. Só que no Brasil não tem. É raro, vamos falar assim que deve ter uma ou duas. Casa de albergado eu sei que tem uma para o país inteiro. Então assim, não tem. Então dá o tempo. É que, imagina você entra numa faculdade, a faculdade é assim, tem 5 anos, você recebe o diploma, certo? Só que para você receber o diploma, você tem que frequentar as aulas, tem que fazer prova, tem que tirar nota. O sistema prisional brasileiro é parecido, só que você entra nele, como nessa faculdade, não tem professor, não tem aula, não tem prova, não tem livro, você ganha o diploma só pelo decurso do tempo. É como se você entrasse na faculdade, dali 5 anos. Ah, deu 5 anos, eu quero meu diploma. É isso o sistema prisional. E agora, como nenhum traficante é mandado para um negócio desse, agora o Daniel Silveira, que é dos crimes o menor, e aliás, ele nem cometeu porque tinha imunidade, ele vai para a colônia agrícola, coisa e tal e coisa. Agora, eu não sei se isso vai ser cumprido mesmo, ou se o Alexandre de Moraes pôs só para encher o saco. Não, mas eu acho que tem bastante... O sapo. Mas desculpa, eu cortei o Caio, você pode voltar a hora que quiser, mas pode continuar. Voltar, não, é que essa informação a maioria das pessoas não sabe. Não, eu não sabia, inclusive. Eu não sabia. Entendeu? Mas eu acho que tem grandes chances de ser executado, né, de ser cumprido por um motivo muito simples. Foi o dono do país que mandou e o crime do Daniel Silveira foi ter uma opinião que contrariou o Alexandre de Moraes. Acabou. Não tem crime. Vale lembrar que o Daniel Silveira, ele está doente, ele está com pedra nos rins e eles estavam nesse imbróglio todo. O Alexandre de Moraes, inclusive, diz que o laudo médico do Daniel Silveira era superficial, porque além de dono do país, aparentemente está gastando umas horas ali fazendo um curso de medicina. E ele recebeu perdão presidencial. Sequer preso de novo era para estar o Daniel Silveira. Ele recebeu perdão presidencial. Manifestação do advogado do Daniel Silveira, o Dr. Paulo Faria. Né? Ele esclareceu sobre o regime de progressão. Num primeiro momento, quando li a notícia, diz ele, fiquei feliz por saber que Silveira poderia, mesmo com restrições, ver a família em casa. Mas, segundo o Dr. Paulo Faria, Silveira deve ir para uma colônia agrícola em outra cidade. Confirma-se aqui. Só fazer uma confirmação. Ele está fazendo curso de medicina ou de direito? Quem? O Daniel Silveira. Eu acho que é direito. Ele não está fazendo. Ele tá Não, foi uma ironia. Ela faz, do Alexandre de Moraes, que além de ele está se especializando em alguma coisa de medicina, que lembra que ele falou que o laudo era... Ele está fazendo tudo. estágio. Você sabe que no direito romano tem uma frase que diz que o juiz é o peritus peritorum. Ele encarnou isso. O juiz é o perito dos peritos. Ele deve ter encarnado isso. Exatamente. Exatamente isso. Pamela, lembra que agora há pouco a gente falou da questão da isonomia da justiça, do senso de urgência? Eu estava pesquisando aqui, no dia 25 de julho, portanto, há pouco mais de 2 meses, os advogados do Daniel Silveira tentaram esse regime semiaberto. E, na ocasião, o Alexandre de Moraes negou. E ele negou, olha só por que ele negou naquela ocasião. Porque, segundo o Alexandre de Moraes, Silveira não havia pago a multa de aproximadamente R$247 mil que foi definida na condenação. Só que... Definida de acordo com o CA de MDMC, o Isso. Centro de Estatístico Aplicado do Centro do meu... Perfeito. Chutou lá 247 mil. Mas olha o mais grave. Só que o ministro também negou, naquela ocasião, que o ex-deputado utilizasse 624 mil dele que estavam bloqueados. Então ele não conseguiu pagar a multa, porque o dinheiro estava bloqueado. Ele é sádico. E ele ficou mais 2 meses preso. Quer dizer, é a questão do senso de urgência que eu falei. Na hora de bloquear o X, é em 6 horas. Isso. Na hora de desbloquear, leva semanas. Na hora de prender, prende agora. Na hora de progredir para o semiaberto, mais 2 meses. O Alexandre de Moraes, eu acho que ele se inspira nos Jogos Mortais, às vezes. Mas, não parece? Olha, você tem que... sentar. Você tem uma cadeira, você tem que sentar na sua cadeira. Mas eu peguei a sua cadeira e não vou deixar você usar. É sádico isso. Mas é que isso é uma metodologia que o autoritário utiliza para amedrontar os demais. Então é o seguinte, vocês estão vendo o que acontece com quem me enfrenta. Né? Eu vou perseguir até onde eu não puder perseguir, porque ele já não pode fazer o que ele está fazendo.
Mas ele continua fazendo o que ele está fazendo. Né? Ele continua mantendo um cara preso que, como a Geise disse, tem o perdão presidencial, ele não era para estar preso. Então, está muito claro o que está acontecendo. É o seguinte, não me peitem, não se levantem contra mim, porque o que vai acontecer com vocês é isso que eu estou fazendo com esse cara aqui. Professor, quantas capitais tem o país? 27. Tem colônia agrícola no Brasil apenas em 11 capitais, Nas demais não tem. Vamos aqui falar os lugares que tem. Tem em Rio Branco, no Acre, Salvador, Bahia, Goiânia, Goiás, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Recife, Pernambuco, Teresina, Piauí, Curitiba, Paraná, Rio de Janeiro, Natal, Rio Grande do Norte, Porto Velho, Roraima, Porto Alegre, Rio Grande do Sul e... O que é isso? Palmas. No Tocantins. Não tem São Paulo, é isso? Não tem. Mas, desculpa, professor, mas assim, enquanto a Suprema Corte solta um traficante, por exemplo, como o André do Rep, sem tornozeleira, ela manda um cara desse para uma colônia agrícola. O costume Isso é é absurdo. mandar para domiciliar na falta. Porque Não, mas então, cadê? Por que os traficantes não foram para um lugar desse? Por que os traficantes são soltos sem tornozeleira eletrônica? Porque e um cara tráfico que foi... é crime democrático, Caio. só Você não pode. aprendeu ainda Só que pode. no Brasil traficar é um crime democrático? Cara, é mais fácil traficar do que dar opinião hoje. Tem que ter o respeito também pela profissão. Ou seja... E no meu caso, da opinião é mais fácil que... Não, vai, professor. Pelo caso do Daniel Silveira, isso fica muito claro, com todo respeito à sua excelência, que está tomando as decisões, mas como fica claro o objetivo de vingança e o objetivo de humilhação? Você pegou um deputado federal que perdeu a sua categoria como autoridade pública por um crime que as pessoas perguntam se houve ou não houve, independentemente disso, ignorou todo aquilo que diz respeito à progressão de pena, ignorou a graça presidencial, ignorou tudo aquilo e agora o coloca na seguinte situação. Ele faz o pedido, depois de vários pedidos feitos, ele autoriza, comanda-o por uma colônia agrícola, né? Quer mandá-lo para uma colônia agrícola, atrapalhando o argumento dele. O argumento dele, ele já arranjou um emprego numa academia, porque ele é um cara forte, provavelmente deve ser a academia de ginástica. E ele está arranjando um estágio em direito para trabalhar. Por isso que eu fiz uma brincadeira na questão da profissão. De repente, o traficante não tem por que mandar, porque ele precisa continuar trabalhando, né? E para continuar trabalhando, ele pode ficar no local que ele está, porque ele continua trabalhando. Você veja, qual é o costume... Tudo aqui foi uma pesquisa do portal Jurídico Migalhas que ele fez nas penitenciárias brasileiras. O que é comum em Brasília, no Distrito Federal, que é onde ele está, certo? Ele está na Papuda. O comum lá é que aqueles que estão no regime semiaberto, eles fiquem numa ala específica para esse tipo de regime. Tá? Nas penitenciárias que tem uma ala específica. Aí ele pode sair para trabalhar e voltar. E se ele não tiver trabalho, ele fica como se estivesse em regime fechado. As oportunidades que eu tive de ver, quando você faz o semiaberto, você tem exatamente um local perto do presídio, do local em que eles estão, em que é isolado exatamente para o preso sair para trabalhar e voltar para dormir naquele lugar. No trabalho, ele acaba encontrando com a família, mas ele volta para dormir naquele destacamento que ali tem. Ora, por qual razão querem mandar ele para uma colônia agrícola, se é viável fazer isso? Porque, às vezes, a oportunidade que eu tive lidando com policiais ou vendo a questão carcerária no Brasil, até mesmo por ter acompanhado alguns indivíduos, por secretário de segurança, aí eles diziam, mas tem esse local aqui. Por que querem fazer isso com o Daniel Silveira? Porque o objetivo não é fazer a progressão de pena, o objetivo é humilhá-lo. Só isso. Será que não tem colônia agrária no Brasil para o MST não invadir? Também é uma opção. Agora, então, primeiro você curte, que é o preço deste programa. Quanto vale o ingresso para ver este palhaço neste picadeiro bonito? Vale uma curtida. Vale o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Então, a sua obrigação é curtir. Se puder, comente, porque quem comenta ajuda no engajamento. Então, primeiro C é curtir. Segundo C é comentar. O terceiro C, o que seria muito louvável, seria você compartilhar. Tem um link que é a setinha, uma setinha assim, meia bomba. Sabe aquela a setinha da pipa do vovô que se esforça?
Você vai lá, copia o link, cola no seu Orkut, no seu Facebook, no WhatsApp, no Telegram, manda sinal de fumaça, pombo correio, não é pombo correio do banheiro, é o pombo correio que leva as mensagens, você passa para todo mundo que você gosta, para quem você não gosta, você também passa. Então, ó, curtiu, comentou, compartilhou. E se puder, se quiser, se o seu bolso comportar e se seu coração assim permitir, contribua com este programa que vai substituir o Jornal Nacional. Olha que pretensão maravilhosa, hein? Se liga, ô Bonner, nós vamos derrubar o Jornal Nacional. Esta é a meta.